Graça e paz. Eu fui fazer o meu cabelo, como vocês podem ver, tá muito bonito. Muito obrigada. Brincadeiras à parte. Eu fui fazer meu cabelo e a moça me perguntou: você quer tirar as pontinhas? É incrível que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente começa a criar intimidade com Ele, trazer Ele para o nosso dia a dia, porque a verdade é que Ele sempre esteve presente no nosso dia a dia. Mas o mundo nos ensina que a gente deve ignorar a voz do Espírito Santo. E aí a gente para de perceber ele falando. Só que ele sempre está ali falando. E a gente começa a perceber isso quando a gente se conecta novamente com ele. E a moça me perguntou: você quer tirar as pontinhas? Eu estava uns dias atrás querendo tirar as pontinhas do meu cabelo. Procurei lá em casa uma tesoura. Não encontrei. Só encontrei uma tesoura muito cega. Mesmo assim, eu não tinha competência para fazer isso. Mesmo assim, eu queria fazer. Eu não tinha o instrumento adequado. Não estava no local adequado. E eu queria fazer algo que não me compete. O Senhor já começou a falar comigo aí. E eu não encontrei resultado. Eu deixei. Aí fui lá. Ela perguntou: quer tirar as pontinhas? Para entregar para vocês um plano de fundo, eu sempre tive muita vontade de ter cabelo grande. E por anos eu tentava e não conseguia. Tive corte químico, usei alongamento. Sempre foi algo que eu quis conquistar. De uns anos pra cá, o meu cabelo começou a se desenvolver e crescer. Então, pra mulher no geral já é difícil cortar cabelo. Mas pra quem tem um histórico que sempre quis cabelo grande e não conseguia, é uma dupla dor. O cabelo tava grandinho. E aí, quando eu corto em casa, por isso que eu queria cortar em casa, eu sempre corto menos. E ela cortou mais do que eu cortaria. Deus já começou a me ministrar desde aí. E aí ela mostrou as pontinhas. Eu falei assim, tá muito. Aí ela foi, botou um pouquinho mais pra baixo. Aí eu falei, tá bom. Nem quis olhar. Ela cortou, eu olhei pro chão. Quando eu tava finalizando, eu olhei pro chão e falei, ai, cortou demais. E aí o Senhor falou, é só cabelo. É só vaidade. Por que esse apego? Aí eu falei, é verdade, Deus, é só cabelo. Passou, vim. Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo um vídeo falando sobre o quanto a gente acaba ignorando Deus, falando conosco, né, ao longo dos anos. E o Senhor voltou. Aí eu fui olhar o meu cabelo e o Senhor falou comigo novamente. Por que aquele apego tão grande apenas por um cabelo? Cabelo esse que daqui a alguns 2, 3 meses ele vai crescer novamente. E por que esse apego tão grande se desprender de umas pontinhas? O cabelo ele fica mais bonito, o cabelo ele fica mais cheio, mais saudável. E por que essa dificuldade de abrir mão de um pedaço de cabelo? E aquilo começou a falar comigo, né? Pensei nas pessoas que precisam raspar o cabelo por completo, por conta de tratamentos, e quem era eu para estar ali naquele lugar de me queixar por apenas 2 dedos de cabelo que estava sendo retirado de mim. E eu estou em uma semana onde o Senhor me pediu algo, me pediu para entregar algo à vida da minha vida profissional. E algo que tem sido difícil, porque é algo que eu sempre quis, é algo que eu lutei muito para conseguir, que eu dediquei anos da minha vida para conseguir. E agora eu consegui, e o Senhor me pediu entrega. E tem sido difícil para mim fazer essa entrega, não vou mentir para vocês. E quando eu comecei a entender o Espírito Santo falando comigo, eu falei, eu vou gravar esse vídeo porque eu acredito que alguém também está precisando dessa palavra. E aí ele falou pra mim, por que essa dificuldade em entregar coisas que são da terra, sabe? Coisas que contemplam os nossos olhos, nos satisfaz por um pequeno momento do nosso tempo da vida. Por que a gente fica tão focado em coisas da terra, dificuldade em se desprender, em entregar para Deus coisas terrenas, enquanto o que Ele tem para nós é a eternidade? Essa conversa não é sobre cabelo, sabe? Mas como o Espírito Santo ele fala conosco de tantas formas diferentes. E eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Eu tenho uma música que eu estava ouvindo ela ontem algumas vezes, que é aquela música que fala: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E é verdade, eu estou buscando essa conexão com Deus e o que Ele me pede tem sido difícil entregar. E aí, às vezes, uma besteira como umas pontinhas de cabelo eu acabo me apegando, sabe? Então, será que eu tô pronta para o que Ele tem para me dar?
Será que os meus olhos eles não estão só aqui na terra, enquanto que ele tem para mim tá direcionado, alinhado com a eternidade, e eu estou aqui apegado com coisas pequenas, materiais? E eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque isso me trouxe uma exortação, né? O Espírito Santo me constrangeu com isso, né? E eu queria trazer essa reflexão. Não sei quem vai assistir esse vídeo, não sei quem tá precisando ouvir essa palavra, mas desapega, sabe? Desapega das coisas da terra, das coisas que é certo para os homens, das coisas que a gente aprendeu como certo. É só cabelo. E daqui a pouco cresce. E quando a gente entrega, a gente age em obediência, entregando para o Senhor o que Ele nos pediu, ainda que seja algo que a gente sempre quis, ainda que seja algo que a gente lutou muito para ter. A nossa obediência gera frutos, né? A nossa obediência gera presentes. A nossa obediência gera milagres. Abre as comportas do céu. E eu tenho me movido, aprendido a andar nessa direção. E eu queria trazer para você essa reflexão. Desapega. Vai passar. Foca na eternidade.